Olá, meus amigos, tudo bem? Eu queria falar um pouquinho sobre um jantar que Jesus foi na casa de um homem chamado Simão o Leproso. Olha comigo então, Evangelho de Mateus, capítulo 26, no versículo 6. Diz assim: "E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o Leproso." Veja, esse homem, a Bíblia faz questão de falar da condição dele, ele era leproso. A lepra, você sabe que era uma doença terrível. Começava a pessoa perdendo o tato, depois perdia os dedos, depois perdia a mão, enfim. E a pessoa ficava cega, enfim, a lepra ia acabando com a pessoa. Mas você percebe que Jesus vai à casa deste homem, mesmo ele sendo leproso, Jesus não ligou, foi na casa dele. E o nome Simão, né, o significado no grego, Simão quer dizer ouvinte. Ouvinte, Simão é aquele que ouve, um ouvinte. E ele era então um ouvinte, mas ele continuava leproso. Jesus estava dentro da casa dele, mas ele continuava leproso. É tipo assim, eu já tenho Jesus na minha casa, eu já recebi Jesus como meu Salvador. E eu sou um ouvinte, pastor Paulo, eu ouço a palavra. Por que eu continuo leproso? Por que a minha vida não muda? Eu continuo com esse mal, né? A lepra aí, puxa, minha vida financeira doente, minha vida espiritual doente. Por que parece que as coisas não mudam? Veja, ele estava com Jesus dentro da casa dele. Mas apesar de Jesus estar dentro da casa, ele continuava leproso. E ele era um ouvinte da palavra, mas mesmo assim ele continuava leproso. Pastor Paulo, por que eu ouço a palavra e ainda assim minha vida não muda? Eu já tenho Jesus na minha casa, já recebi Jesus, estou há muito tempo dentro da igreja, mas continuo com o mesmo problema, minha vida não muda. Aí a pessoa troca de igreja, troca isso, troca aquilo. Não, sabe onde está o problema? Ele era um ouvinte, mas não era um praticante da palavra. Ele só ouvia, mas não praticava. Você vai ver que a Bíblia mostra também um outro Simão, onde Jesus também foi na casa dele e diz que ele era um fariseu. Esse não era leproso, a Bíblia diz, mas ele vai ali e ao comer na casa de Jesus, entra uma mulher, assim como aqui também entrou uma mulher, né? E essa mulher vai e derrama perfume sobre Jesus e ele fica falando, se Jesus soubesse quem é essa mulher é uma pecadora, fica falando uma opção de coisas, e Jesus fala para ele: ô Simão, ouvinte, Simão quer dizer ouvinte, eu entrei na sua casa e o certo era você ser hospitaleiro comigo. O certo era você lavar os meus pés, você não lavou. O certo era você me dar um ósculo, um beijo no rosto, não deu. Era ungir os meus pés, você não ungiu. Mas essa mulher está fazendo tudo isso. Ou seja, o Simão sabia tudo o que tinha que fazer, mas não fazia. Ele sabia que tinha que lavar os pés de Jesus, não lavou. Sabia que tinha que ungir os pés de Jesus, não ungiu. Quando alguém chegava na sua casa, você tinha que fazer. Era para dar um beijo no rosto, o ósculo não deu. Ou seja, Simão era um ouvinte, mas não era um praticante. Ele sabia tudo o que tinha que fazer, mas não fez. Aí Jesus falou para ele: você sabia que tinha que fazer, mas você não fez nada disso. Essa mulher entrou aqui na tua casa e fez. Simão era um bom ouvinte, mas não era um bom praticante. A vida das pessoas às vezes não muda porque ouvimos, mas não colocamos em prática. Nós vamos à palavra, a palavra fala conosco, faça isso, não faz. A Bíblia diz, perdoa. Aí a pessoa não perdoa, não vou perdoar não, porque ele não merece. A Bíblia diz para você, sei lá, evangelizar, não vou não, porque não gosto. Ou a palavra diz para você deixar alguma coisa, deixar uma má companhia, uma má conversação que está te atrapalhando. Ou seja, eu não sei o que a palavra está falando com você. A palavra fala para se batizar. Não vou me batizar não, porque eu estou esperando Deus tocar no coração. Não tem que tocar no coração. A Bíblia diz, quem crê, for batizado será salvo, é só crer. Então Deus fala e a gente às vezes não faz. Por isso que a vida não muda. Continua leproso, continua do mesmo jeito. Mesmo tendo Jesus dentro de casa, mesmo sendo ouvinte da palavra, continua a vida do mesmo jeito. Sabe quando vai mudar? Quando começarmos a praticar a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós não temos que ser ouvintes esquecidos, mas praticantes da palavra de Deus. Quando você lê em Apocalipse 10, por exemplo, a Bíblia diz que o João, ele recebe um livrinho, o anjo vem a ele e dá um livrinho para ele, e manda ele comer o livro. Quando ele come o livro, diz a Bíblia que o livro era doce na boca dele, mas amargo no estômago dele. Quer dizer, a palavra, o livro é a palavra, né? Quando você ouve a palavra de Deus, ela é doce. Puxa, que palavra gostosa, prazerosa, mas fica amargo depois dentro de você. O amargo é o praticar a palavra. Doce é você ouvir, mas na hora de praticar se torna amargo, ou seja, não é fácil, não é simples praticar.
mas Deus quer que pratiquemos a palavra de Deus. Quer que sua vida mude? Então comece a praticar a palavra de Deus. Jesus, ele disse, escrevendo também em Mateus, ele fala sobre os 2 alicerces. E ele diz que aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, Jesus o compara ao homem que edificou a casa sobre a rocha. E veio o vento, veio a chuva, veio tudo, não derrubou a casa. A rocha ali é a prática da palavra de Deus. Muitos vão dizer a rocha é Jesus. Em toda a Bíblia a rocha é Jesus. Mas ali a rocha é a prática da palavra de Deus. Jesus disse que aquele que ouve e pratica é o que fez a casa na rocha. A casa não cai se você praticar a palavra. Não adianta só ser de Jesus. Se fosse assim, o irmão e a irmã se casaram e eles são crentes. Casaram na igreja direitinho e o casamento acabou. Por que casamento de crente acaba se os 2 são de Jesus? Se os 2 estão na rocha? É porque a rocha não é só Jesus, a rocha é a prática da palavra. Não adianta ser de Jesus e não praticar a palavra. Sabe o que tem que fazer, mas não faz. Aí o casamento cai, a casa cai. Mas se você praticar a palavra, sua casa vai ficar de pé. Guarde isso no coração. Não adianta só ser um ouvinte, tem que ser um praticante. Senão eu vou ser como Simão. Mesmo com Jesus dentro de casa, mesmo ouvindo a palavra, continua leproso. Que possamos passar a praticar, a fazer o que Jesus mandou. Não apenas ouvir, mas fazer. Aí a vida vai mudar, com certeza, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, Pai. Abençoe esse meu irmão, essa minha irmã. Que sejamos todos praticantes da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal para receber o alerta de novas mensagens. Deus abençoe.